Vamos para um segundo tema de destaque importante no nosso programa de hoje, que é a votação realizada no STF, né, na qual se formou maioria hoje a favor da aplicação de medidas restritivas para quem se recuse a tomar a vacina contra a Covid-19, ou seja, a favor da obrigatoriedade da vacina, né? Para a maioria dos ministros, a vacinação obrigatória não significa vacinação forçada, o que não pode ser, já que a pessoa não pode ser coagida a se vacinar, né? No mesmo julgamento, a maioria dos ministros também rejeitou um recurso com o objetivo de desobrigar os pais de vacinarem os filhos. Quer dizer, vai estar colocado aí todo tipo de, vamos ser sinceros, é uma política de imposição. Em primeiro lugar, eu queria destacar que a falsidade que nós temos diante dessa situação, porque procura-se passar a impressão de que há uma preocupação, né, por parte das instituições do regime, como é o caso, né, do próprio Supremo Tribunal Federal, uma das principais, um dos pilares do regime golpista. É bom lembrar que foi graças ao STF, né, que o Lula foi mantido na cadeia durante todo o processo eleitoral, né? Foi graças ao STF, né, STF que negou recursos, rasgou a Constituição, não garantindo o direito de habeas corpus para o presidente Lula, mesmo sem ele ter sido condenado ainda, ter condenação definitiva, que negou os seus direitos eleitorais, cassou, né, junto com o TSE, né, os juízes, os ministros do STF, os direitos eleitorais do presidente Lula, e violou todo tipo de direito do povo brasileiro, né? Jogou na lata do lixo, endossou jogar na lata do lixo o voto de 54 milhões e meio de brasileiros que votaram na presidenta Dilma, etc. E tal. Agora, o STF validou tudo, né? No governo Temer, validou tudo no governo Bolsonaro, e agora nós temos aqui uma encenação na qual os ministros reacionários do STF querem se mostrar preocupados em garantir, né, a vacinação da população brasileira. Então, em primeiro lugar, é preciso denunciar essa farsa, né? Não há nenhuma preocupação com o direito do povo, senão outros direitos estariam sendo garantidos, né? E a gente vê que isso não se verifica. Em segundo lugar, a operação do STF é parte da operação Cortina de Fumaça, ou areia nos olhos do povo. No mesmo momento que estão morrendo mais de 1.000 pessoas, né, o governo, o STF, está todo mundo discutindo, a imprensa e até setores da esquerda estão aí discutindo como se fosse uma questão de vida ou morte a obrigatoriedade da vacina. Mas as pessoas já estão morrendo agora, né? Não é que as pessoas vão morrer se não tomar vacina. O Brasil está caminhando para completar 200 mil mortos. E aí, com o voto, o relator do processo foi o ministro Lewandowski, né, que está aí na imagem, na telinha de vocês, apresentado por muitos como ministro progressista, apesar de que foi ele, na presidência dele, que se comandou aí o processo totalmente espúrio do impeachment da Dilma no Congresso Nacional. E o debate, né, como eu disse, tem um caráter totalmente artificial, né? Primeiro porque é bom deixar claro que a obrigatoriedade da vacina não garante vacina nenhuma, né? Não garante absolutamente nada. Segundo lugar, né, que a obrigatoriedade é só mais uma peça para impor, preste atenção, né, impor a repressão, o regime opressor do Estado sobre a vontade dos indivíduos. Não tem vacina. Por exemplo, o STF não tomou nenhuma medida para obrigar o governo brasileiro a disponibilizar testes para a população. Está aí, ó. Aí o bom exemplo, né? Nem o STF, nem a imprensa golpista, nem a esquerda fez campanha pela obrigatoriedade dos testes, né? Nada. Nem o Congresso Nacional. E testes salvam as vidas. Veja-se, repito, o exemplo de Cuba, o exemplo da Venezuela, o exemplo de tantos países, mesmo mais pobres que o Brasil, né, que através de testes e cuidados com a população, isolamento organizado, tratamento médico, né,
tem níveis até 10 vezes menores do que a incidência de Covid no Brasil, ou até muito vezes menos, né? O caso de Cuba, não me canso de apresentar, população semelhante à da cidade de São Paulo, né? E Cuba tem 100 vezes menos mortos do que São Paulo, né? Que é muito mais rica do que Cuba. Então, ninguém... Agora, quando se trata de fazer um teatro e de reforçar a violação dos direitos democráticos dos indivíduos, o direito do cidadão decidir, né? Porque no Brasil, veja só, nós já tivemos vacinas que chegaram a 90... Preste atenção, você que tem uma certa dúvida, não consegue discutir com aquele elemento que chega bufando. Não, mas tem que obrigar, senão as pessoas vão se contaminar. Bom, as pessoas estão contaminadas, né? No Brasil, nós já tivemos campanhas de vacinação que chegaram aí a 95% de alcance da população, sem que ninguém fosse obrigado a se vacinar, né? Havia campanha de esclarecimento, né? Se mostrava a eficácia da vacina, né? Se fazia campanha, se oferecia a vacina em postos públicos, nas escolas, às vezes até no supermercado tinha um posto de vacinação, né? Aquele tinha os dias de vacinação, campanhas enormes, e a cobertura vacinal, né, chegou inclusive a erradicar várias doenças do país, né? Chegou a ter momentos que a gente não... certas doenças deixaram de acontecer no Brasil. O caso da poliomielite, né, da paralisia infantil. Agora, por que será que agora que a gente não tem a vacina, né, que a vacina não existe, e o STF está preocupado em votar uma decisão que supostamente obrigaria, né, tornaria obrigatória a vacina, permitiria que estados e municípios criassem coerção contra as pessoas que, por acaso, se recusassem a se vacinar, de uma vacina que não existe, que ninguém esclareceu à população, né, que ela deva confiar nessa suposta vacina, uma vacina genérica, que não existe ainda, né, que não está... Por exemplo, eu queria sair agora para me vacinar. Onde que eu posso me vacinar? A vacina não existe, é mentira, é fraude, tá certo? Não tem essa vacina. A vacina, ela simplesmente é um negócio capitalista que está sendo especulado aí na operação de compra e venda, contratos, trilhões envolvidos, né? Bilhões e bilhões, interesses comerciais, interesses políticos. E aí, nesse momento, chega o STF e fala, sim, vamos obrigar, né? Vamos gastar, vamos comprar, quem sabe, sei lá, a vacina da Pfizer, que está provocando efeitos colaterais, aí que não tem... A eficácia está sendo colocada em questão. Vacinas que não têm nenhum controle de organizações independentes dos trabalhadores, do povo, da área da saúde, nada, né? E numa campanha que tem um caráter reacionário, evidentemente. Porque se a vacina for comprovadamente eficiente, se for feita uma campanha de esclarecimento, quem vai se negar a se vacinar, né? Por que fazer isso daí? É para reforçar o poder autoritário do STF? Para dizer que o STF, esse bando de criminosos de toga que violam à torto e à direita a Constituição, eles estão tomando decisões a favor do povo? Ora, que teatro! Mero teatro! Preocupação nenhuma com o povo, né? Preocupação nenhuma com o governo que joga o dinheiro. Estão estragando, milhões de testes estão se perdendo, lá no Rio de Janeiro mesmo, onde as pessoas estão morrendo na fila dos hospitais, né? Foi denunciada a existência de quase 7 milhões de testes que estavam perdendo a validade por conta de que o governo simplesmente não se organizou para utilizá-los, né? E aí, o que a STF fez com relação a isso? O que a Câmara dos Deputados? O que a imprensa? Nada. Notinhas na imprensa para lá, notinhas para cá, mas foi só o Bolsonaro anunciar um plano de vacinação que choveu elogios. Veja que fala sensata do Bolsonaro, veja como ele está mais equilibrado, veja como ele está mais tranquilo, é assim, uma política de colaboração. E ele falou que vai usar a vacina da Coronavac, do Dória, que coisa linda, defendeu a unidade dos governadores, de todo mundo, né? Parecia Papai Noel, né? Defendendo a união dos povos no momento do Natal. É pura canalice, né? Não tem nada a ver com defender o interesse da população.
e de maneira nenhuma nós, um partido de esquerda, vamos ser favoráveis que nem o STF e ninguém, nenhum setor do Estado golpista, esse mesmo Estado, olha que tamanha preocupação com a vida. No ano passado, as forças de repressão desse governo, né, desse regime preocupado com a vida, matou 6.357 pessoas, né, a maioria delas negros e trabalhadores. Né? E eles agora se dizem preocupados com a vida. Olha que coisa maravilhosa. Que show de cinismo. Né? Quer dizer, tem que ser muito tonto para acreditar, né, que essas instituições do regime golpista, né, eles estão preocupados em salvar a vida de alguém. Né? Quando, na realidade, o que nós temos aí é a política de reforçar, né, o poder repressivo do Estado, né, o disfarce. Né? Todo mundo está tirando uma casquinha. O Dória agora é democrático, é favorável a defender a vida do povo, né, com a vacina, mas ele está mandando que as escolas sejam reabertas. Né? E foi ele que fez a campanha pela reabertura de tudo e está omitindo, está escondendo os dados. O Bolsonaro também é defensor do povo. Olha que maravilha. Foi lá, lançou um plano nacional de vacinação, tirou até foto com o Zé Gotinha. Que coisa... E aí o STF resolveu também participar da fraude. Né? É o regime golpista, é o Maia fingindo que é democrático e que está montando chapa de oposição ao Bolsonaro. Né? É o Dória fingindo que é amigo do povo e é científico, né, defendendo a vacina. E agora o STF, né, a Suprema Corte do golpe, fingindo que está preocupada com o povo para impor mais uma medida de cassação dos direitos democráticos. Né? Obviamente que isso não é saída para nada. Né? Ao contrário disso, nós defendemos, por exemplo, a quebra da patente da vacina, para que a vacina seja produzida aqui, a baixo custo, distribuída gratuitamente e rápida e imediatamente para toda a população, sob o controle das organizações da área da saúde, pelas organizações dos trabalhadores, né, que sejam contratados dezenas de milhares de profissionais da área da saúde, né, para garantir o acesso, o tratamento que a população necessita, que se no Rio de Janeiro e em outras cidades não tem vagas nos hospitais, tem que usar os hotéis de luxo do Rio de Janeiro e abrir leitos de UTI no Rio de Janeiro, em São Paulo, em todas as cidades que forem necessárias. Tem que expropriar a rede hoteleira, né? Deixar de lado o interesse de meia dúzia de tubarões capitalistas, tem que pegar os hotéis e colocar o povo para ser tratado. Né? Tem que gastar dinheiro com teste. Nada disso, nem o STF, nenhuma instituição do regime, obviamente, vai garantir. Isso só pode ser garantido com a luta e com a mobilização popular, mas é preciso denunciar o cinismo, né, e a cara de pau desse setor.